Chegou a hora do quadro Fala Doutor. Vamos tirar as suas dúvidas hoje sobre Alzheimer. Eu estou ao vivo com o médico geriatra, o Dr. Antônio Cláudio Neves. Ele é formado há 25 anos pela Universidade Federal de Sergipe, é membro titular da Sociedade Brasileira de Geriatria. Então, se você tem dúvidas sobre a doença Alzheimer, envie para o WhatsApp do BG 999520105. Na mensagem, eu preciso que você diga seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora. Ele já está aqui com a gente no estúdio do Fala Doutor, do Balanço Geral Manhã. Obrigada pela presença aqui na TV Atalaia, TV dos Sergipanos. Eu que agradeço, Tamires. Estamos à sua disposição de todos os telespectadores para que a gente possa contribuir num tema de grande relevância. Muito bem escolhido o tema pelo programa. A gente que agradece, a produção do programa também. Vamos então à pergunta no telão, já agradecendo aqui sua presença cedinho. Maria das Graças, ela está ligadinha com a gente em Itabaianinha e ela pergunta assim, com qual idade uma pessoa começa a desenvolver a doença Alzheimer, doutor? Muito boa pergunta, excelente, porque nos obriga a falar em prevenção. A doença de Alzheimer ela tem uma fase assintomática inicial em que você começa a ter alterações cerebrais sem apresentar já sintomas. Quando a pessoa começa a ter sintomas, ela já está realmente com alterações degenerativas a nível de cérebro. Isso pode acontecer já a partir de 55, 60 anos, até um pouco antes algumas vezes, mas mais frequentemente a partir dessa idade, 60 anos de idade. Pergunta respondida, então. Próxima pergunta, este é o quadro Fala Doutor. Daqui a pouquinho eu vou ler as mensagens que estão chegando aqui no WhatsApp pra gente. Você vai enviando, então, a sua mensagem, a sua participação. Eu já vou ler agora, aproveitar que a equipe está regularizando aqui a imagem. Pronto, regularizou. O José dos Santos está ligadinho com a gente em Umbaúba. Ele fala assim, quais são os fatores de risco da doença? Ou seja, o que provoca o Alzheimer, doutor? A melhor pergunta, Tamires, feita, talvez, para que a gente possa fazer um trabalho de utilidade aqui no nosso programa. É o seguinte, gente, a prevenção é a melhor conduta para Alzheimer. É uma doença que não tem cura, a gente só consegue melhorar sintomas com os medicamentos, retardar complicações, mas o mais importante é prevenção. E essa pergunta que ele fez foi muito boa. Por quê? Porque a gente vai falar do que a gente tem que realmente enfatizar para a população, que é evitar o início da doença. A prevenção da doença de Alzheimer, efetivamente 100%, a gente não vai conseguir. Ela tem um componente genético forte. O que a gente sabe hoje pela ciência é que a gente pode evitar a precipitação, o início antecipado, postergar a possibilidade de surgimento da doença. E as pessoas podem viver muito, chegar a 80, 90 anos e não ter a doença, ter outra causa mortes e não ter o Alzheimer. E aquelas que não fazem a prevenção podem começar a ter essa doença já a partir de 65, 70 anos. Alguns casos são bem precoces, tem pessoas que têm bem antes, 50 anos, até 40, existem, são raros, mas existe. Então, fator de risco que a gente tem que trabalhar, é o mais importante para o programa de hoje, essa pergunta, a gente pode ter certeza. E a gente talvez não encontre isso com facilidade na internet. Preste atenção, você que tem 40, 50 anos, tem história familiar, a genética é importante, da falha de memória, da possibilidade de ter pessoas que tiveram Alzheimer em sua família. A gente tem como fator de risco principal no mundo, nos estudos, a questão da escolaridade. As pessoas que estudaram menos, elas têm uma possibilidade maior de ter Alzheimer. Isso quer dizer o quê? Que o exercício cerebral, a ginástica cerebral, ela deve ser estimulada. Então, o sedentarismo cerebral, vamos colocar assim, é o principal fator de risco não genético em relação ao estilo de vida que pode precipitar o surgimento de Alzheimer. Então, é importante exercitar a mente, fazer uma atividade cerebral frequente. Muito importante se você começa a ter falha de memória com 50 anos, começa a ficar preocupado, cresce no consultório todo dia, a gente atende pessoas com 40, 50, falha de memória já preocupado com Alzheimer que tem história familiar. Então a gente tem que ter um cuidado com esses fatores de risco. Vou falar um pouquinho mais sobre esse tema. Posso responder essa pergunta um pouco mais demoradamente, porque ela talvez seja mais importante. Então a prevenção. Então a gente precisa aprender algo novo, principalmente aquelas pessoas que se aposentaram, elas precisam evitar a parada brusca cerebral. Elas precisam preparar ocupação para o pós-aposentadoria. Precisa aprender algo novo, cursos novos, escrever, aprender uma atividade nova, manual. É importante você interagir mais, ficar mais ativo socialmente. Então, esse estímulo cerebral, essa ginástica cerebral, ela é fundamental para postergar e evitar. Tem mais coisas. Tratar a alteração de humor. Até pouco tempo, a gente falava toda hora, Alzheimer é fator de risco para a depressão. Hoje já se sabe, a depressão é fator de risco para Alzheimer. Então a gente precisa não menosprezar as alterações de humor. A gente precisa ter cuidado com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, obesidade, que aumenta o fator de risco.
A atividade física é importante também. E a gente tem que ter interesse também nos fatores de risco ambientais, alimentares, e aí envolve a questão de metais pesados. É importante, quando for o médico, verificar se pode fazer a dosagem de metais, acompanhar isso, tudo que pode trazer mal, trazer um processo inflamatório ao cérebro e precipitar a doença de Alzheimer. A prevenção é um conjunto de fatores, sendo o estilo de vida algo fundamental. Ok, então a gente tem inclusive outras perguntas aqui no Fala Doutor relacionadas justamente a essas informações. Vamos colocar aqui na tela a próxima pergunta. Este é o quadro Fala Doutor. A Joana dos Santos, ela está ligadinha em Porto da Folha. Alô para você que está em Porto da Folha. Ela diz: tabagismo e álcool podem ajudar a desenvolver Alzheimer? Sim, o tabagismo é mais um fator de risco para a doença de Alzheimer. Nós temos o tabagismo aí como mais um fator de risco grande para a doença de Alzheimer e para demências outras que têm o mesmo efeito e preocupam a população, como demência vascular e outros fatores para a saúde mental. É bom lembrar que você tem a demência pelo alcoolismo, então o álcool por si só já pode levar à demência. E tudo que pode levar a outras demências também pode precipitar a doença de Alzheimer, e nós temos as demências mistas, quando você tem Alzheimer associado a outros tipos de demência. Então os dois fatores são fatores de risco. Fatores de risco, né? Eu já estou recebendo aqui muitas mensagens de telespectadores e uma delas me chamou a atenção porque ela fala assim: pelo amor de Deus, me tire essa dúvida. Vamos então interagir aqui. Olha só, ela fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor. O meu pai deu um AVC há 1 ano atrás, mas com o passar do tempo, ele age como criança. Então ela relata aqui na mensagem que o pai chega a sujar as paredes, a ter alguns comportamentos assim estranhos. Ela pergunta: pode ser Alzheimer? Grande pergunta. Essa pergunta deu a deixa para a gente esclarecer algo importantíssimo para a população, Tamires. Nem toda demência é doença de Alzheimer. A gente tem as outras demências, inclusive de cunho vascular, que tem crescido muito nas pesquisas atuais. Tem estudos mostrando que há uma supervalorização da doença de Alzheimer e acabamos tendo muito doença de Alzheimer que não é Alzheimer, diagnósticos errôneos. Então a gente precisa esclarecer. A doença de Alzheimer, gente, aprendam isso, é importante, ela tem um início insidioso. Geralmente nem o paciente nem a família sabe dizer o mês preciso que começou os sintomas da doença de Alzheimer. Essa perda brusca de diminuição cognitiva, de falha de memória, fala a favor vascular. E se você tem a história de AVC, de lesão cerebral, a gente tem que apostar mais na demência por questão vascular, ou seja, na demência vascular, que é crescente também e cabe uma prevenção muito eficaz quando suspeita. Nesse caso aí, essa filha está bastante preocupada. Qual seria, então, a orientação para ela? Já que ele teve esse AVC, está tendo esse comportamento, imagina o desespero dela, ela pede, pelo amor de Deus, ajuda. Qual seria a orientação? Geralmente aí, gente, o que é que acontece? A demência vascular, não é Alzheimer no caso dela, provavelmente é vascular, você teve AVC, você pode ter micros AVCs seguidos. Você tem um AVC maior e pode ter microscópicos. Então a pessoa tende a não ficar com comportamento contínuo. Tanto no Alzheimer também pode acontecer a oscilação de comportamento. Você precisa conversar com o seu médico para que ele prescreva um medicamento que melhore o comportamento. Existe vários hoje, a questão de medicamentos para comportamento, a gente tem um armamento enorme hoje, a medicina tem. E possivelmente, eu gosto de fazer no consultório, medicamento que você possa variar a dosagem em gotas para questão de alterações, momentos de agitação, que não sejam sedativos, aquele estágio preta, receituário azul, certo? Que isso vai piorar a memória e agravar. Inclusive é um fator de risco para Alzheimer, lembrando aqui o uso de sedativos dos benzodiazepínicos, aqueles receita azuis, tem que ter cuidado. Então o que é que acontece? Conversar com o médico e usar para comportamento. E fazer a prevenção para evitar novos acidentes vasculares. Cuidar dessa saúde vascular, medicamentos para afinar o sangue, medicamentos para controlar melhor o colesterol, hipertensão, diabetes, os fatores de risco vascular. E uma hidratação muito boa. Ele não vai ter sede, você tem que ofertar líquido para ele, gente. Ok, vamos então à próxima pergunta aqui no telão. Daqui a pouquinho eu vou ler mais perguntas que estão chegando aqui no WhatsApp. Esse é o quadro Fala Doutor. Estamos falando hoje sobre Alzheimer. A Rosilene Cardoso está ligadinha com a gente em Boquim. Alô para você que está aí no sul de Sergipe. Tenho 35 anos e me sinto muito esquecida. Eu tenho dificuldade nas tarefas em casa e também para resolver os problemas. Também esqueço datas importantes no futuro. Eu posso ter Alzheimer? As perguntas parecem que combinadas, que dão a chance para a gente poder esclarecer para vocês o diagnóstico diferencial de Alzheimer. Uma pessoa com 35 anos é muito raro estar iniciando Alzheimer. Então a gente tem que esperar que existem outros fatores que levam à falha de memória, como doença da tireoide, hipotireoidismo, uso de medicamentos que afetam a memória, alteração, distúrbio do sono, a pessoa não está tendo uma boa noite de sono e
Depressão, alteração do humor, mesmo que leve, muitas vezes a pessoa tem uma falha de memória e de concentração. Então, gente, nem toda falha de memória quer dizer Alzheimer. Temos que fazer o diagnóstico diferencial, avaliação de deficiência de vitamina B12, ácido fólico, alguns minerais, algumas vitaminas também comprometem a cognição, a memória e a função cerebral. Então é importante fazer uma avaliação médica com 35 anos de idade para ver se realmente tem algum um desses fatores que possam estar levando à falha de memória. Provavelmente não é Alzheimer. Não é Alzheimer. Vamos então para a próxima pergunta aqui comigo no telão. Este é o quadro Fala Doutor, tirando as suas dúvidas. A gente vai soltar aqui as perguntas do telão. Daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas que chegam no WhatsApp. Quadro Fala Doutor. Seguimos então João Carlos, do bairro Atalaia, Aracaju. Ele fala assim: morro de medo de um dia sofrer de Alzheimer, doutor. É possível prevenir ou fazer um tratamento precoce? Essa pergunta já está associada àquela informação, exercitar o cérebro. Exatamente, a questão de exercitar o cérebro, fazer boa hidratação, corrigir os fatores de risco vasculares que também estão associados, certo? É muito importante. E tratar alteração de humor, depressão, não menosprezar as alterações de humor. Tenho tratado muitas pessoas, 40, 50 anos, elas menosprezam, a gente vai investigar na anamnese e a gente começa a identificar e a pessoa realmente reconhecer que tem alteração de humor. Isso é um grande fator de risco. É um grande fator de risco. Agora, uma outra dúvida que chegou aqui, a fisioterapia pode ajudar no tratamento da doença? Fisioterapia ajuda? Essa é a pergunta da Gleisiene Conceição, ligadinha com a gente no bairro São José. Sim, toda atividade ajuda. Toda atividade. Nas fases iniciais, as atividades cognitivas, estimular a memória, o cérebro, o diálogo, conversa, para a gente retardar o avanço. Existem medicamentos que ajudam e a fisioterapia ela é muito indicada, principalmente nas fases já de moderada a grave, quando você começa a ter comprometimento da atividade motora, quando o paciente já não consegue muitas vezes desenvolver as atividades como deveria. Isso vai estimular a manutenção de algumas atividades, prevenindo o avanço, como também lembrar aqui a fonoaudiologia para a questão da comunicação, que em algumas fases já se torna necessária. Isso é importante. Próxima pergunta, então, no telão. Este é o quadro Fala Doutor, respondendo a maior quantidade de perguntas possíveis, porque a nossa população ela é carente, doutor, de muita informação. Olha, a Luciana Silva está ligadinha com a gente em Itapuranga e ela fala assim: quais são os sinais que servem de alerta para investigar a doença? Muito bom. Uma pergunta complementando a outra. Que coisa boa. Gente, os sintomas são grandes, abrangentes, mas a gente tem, na fase inicial, geralmente, comprometimento do hipocampo, levando a comprometimento da memória, os lapsos de memória. Mas não é para ficar preocupado aqueles que têm, que nem todo lapso de memória quer dizer Alzheimer, gente. Não vamos assustar a população. Então, você pode ter esse início e você vai avançando com distúrbio de comunicação, falha de fala, de palavras, as pessoas esquecem algumas palavras, nome de pessoas. Então, você começa tendo alteração da memória com lapso, comunicação e depois compreensão, entendimento do que está acontecendo, cálculo, e aí avança-se depois para a questão já de motoras, de comportamento de marcha, de deglutição. A pessoa começa a perder toda a sua capacidade de sobrevivência por si, e aí já é uma fase mais avançada. Mas os sintomas iniciais são geralmente relacionados à comunicação. Olha, a Solange dos Santos, ela está ligadinha com a gente lá em São Cristóvão, está falando aqui comigo em tempo real, nesse momento, pelo WhatsApp do BG, e ela fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor. O meu pai teve Alzheimer, por causa disso, os filhos podem ter? Ela conta que tem 53 anos e anda com muito esquecimento. Muito bom. Ela realmente deve se preocupar nesse caso. A genética é realmente ainda o fator de risco mais importante, gente. Então, se tem história confirmada de Alzheimer, ela deve estar atenta a todos os fatores de risco e tentar fazer uma correção desses fatores o mais breve possível, de forma continuada. Fazer uma avaliação médica bem feita, afastar outros fatores que possam comprometer a memória, como nós falamos há pouco, alterações da tireoide, medicamentos, alteração de humor, olhar tudo isso e ter um cuidado redobrado realmente com sua saúde mental. Isso é importante. Sobre esquecimento, tem muitos telespectadores aqui enviando perguntas. O Messias dos Santos está ligadinho com a gente no bairro Industrial, aqui na capital, e ele também relata aqui que tem muito esquecimento. Quando esquece das coisas, o que deve fazer para melhorar isso, para que esses sintomas não avancem? O esquecimento ele pode ser parte de uma doença crônica, o Alzheimer, que é a principal causa, como pode ser sintoma de outra doença subjacente, escondida. Ele precisa fazer uma avaliação geral,
fazer o seu check-up, avaliar se realmente não tem nenhuma doença que possa também estar levando à falha de memória. Lembrar aí que é muito frequente, tem crescido na humanidade, os problemas vasculares cerebrais. Até em pessoas, eu pego no consultório com 40 anos, 50 anos, já com sinais de alteração vascular a nível de cérebro. Os microinfartos cerebrais que a gente falou, demência vascular. Nessas pessoas mais jovens, a gente tem que pensar nisso, pensar em alterações hormonais, humor, toda essa questão. Fazer uma boa avaliação médica inicialmente. Uma boa avaliação. Olha, a telespectadora a Vera dos Santos, ele está ligadinha com a gente no bairro Jardins, aqui em Aracaju. Dona Vera, muito obrigada por sua audiência. E agora, o senhor falando agora há pouco sobre demência e Alzheimer, ela pergunta o seguinte: bom dia, qual é a diferença entre o Alzheimer e a demência? Quais são os sintomas que diferenciam essas duas doenças? Pronto, muito bem. Provavelmente ela está falando sobre a demência vascular, que a gente falou nesse instante. Então você tem, Alzheimer é uma demência. Existem vários tipos de demência. A demência mais comum é aquela causada pela doença de Alzheimer. Aí você tem a outra doença comum, que é a doença vascular, a demência vascular, que a gente tem que fazer diagnóstico diferencial. A diferença inicial grande é na história clínica. Então a Alzheimer, o início é bem silencioso, bem lento, e as pessoas não sabem definir nem quando iniciou. Geralmente na demência vascular esse início é brusco e você pode ter momentos de melhora e depois piora, melhoras e pioras. Enquanto no Alzheimer a perda é contínua, linear, sem oscilação, você vai perdendo a função cognitiva. Então a gente tem essa diferença na anamnese, na história clínica. Pela história clínica, a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial da maioria das demências. É o médico ter a sagacidade de, conversando com o paciente, pegar a história, colher os detalhes que podem ajudar na diferença do diagnóstico. Mas existe essa questão. Alzheimer também é demência, então não existe demência, ela está incluída no processo. Está incluída no processo. Vamos então à próxima pergunta. Este é o quadro Fala Doutor, hoje tirando as suas dúvidas sobre Alzheimer. Pedro Paulo Santa Luzia do Itaim, no interior de Sergipe, ele fala assim: meu pai morreu com problemas causados por Alzheimer. A doença é hereditária? Essa a gente já respondeu agora há pouco, né? Já, realmente a herança, a genética é o principal fator de risco. Tem um componente. Se o pai teve Alzheimer, toda a família tem que estar atenta. E hoje existem exames já para avaliação hereditária. Hoje se faz aqui na capital, em todo o Brasil, em todo lugar, se faz, se as pessoas quiserem ver, o estudo, o mapeamento genético para ver se já possui tendência para Alzheimer. Isso já se faz em todo local no mundo com muita facilidade. Isso aí, vamos então à próxima pergunta aqui, o quadro Fala Doutor. Lembrando que se você for enviar a sua pergunta, diga seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora. A Josefa Santana ligadinha com a gente em Maruim. Bom dia para todo mundo ligadinho em Maruim. Doutor, por que o paciente com Alzheimer lembra mais de fatos bem antigos e esquece dos fatos mais recentes? Muito bem. Pergunta muito boa. O que é que acontece? Isso ajuda geralmente a diferenciar a questão da demência para outras falhas de memória. A memória recente, ela começa a ficar falha e você começa a só lembrar dos fatos antigos. Ou seja, a gente não está gravando novo. O cérebro perde a capacidade de gravar. O gravador está com defeito. Você gravou, não consegue gravar mais. Essa é a diferença, bem assim, a gente colocando didática, fácil de entender, né? E isso acontece quando você vai perdendo conexões cerebrais e o cérebro vai perdendo a capacidade de fazer essa gravação sobre novas informações. E fica lá na mente humana aquilo que já foi gravado anteriormente. Então, essa é a diferença grande entre uma falha de memória que não seja Alzheimer, demência, e a da demência. Doutor Antônio Cláudio Neves aqui com a gente, participando do quadro Fala Doutor, prestando esse serviço para as pessoas. E tem gente ligada com a gente em Barra dos Coqueiros, aqui bem pertinho da gente. Doutor, existe uma idade para início da doença? Existe uma idade início, uma idade que a partir dessa idade pode-se contrair a doença? Essa é a pergunta da Ângela Sacramento, ligadinha aí na Barra dos Coqueiros. Muito bem. A doença, ela vai crescendo sua incidência a partir do envelhecimento. Como nós estamos envelhecendo com grande velocidade no Brasil, a doença de Alzheimer assusta, porque cresce proporcionalmente ao envelhecimento populacional. A população envelhece, a incidência de Alzheimer envelhece. Geralmente, a partir de 60 anos de idade, você tem uma incidência pequena, e isso vai dobrando a cada 5 anos. E quando chegamos a 80, 85 anos, praticamente mais de metade da população já tem Alzheimer. Realmente ela surge nessa idade, faixa etária 60, mas existe os casos precoces, que pode surgir bem antes dos 60 anos de idade, mas a idade que começa o risco maior é a partir dos 60 anos de idade. Entendi. Olha, estou interagindo aqui com a telespectadora, a Viviane Santos Cruz, ela está ligadinha com a gente aqui mesmo, em Aracaju. Viviane, por favor, só reforça o nome do remédio que a sua tia toma. Ela relata assim: sou de Aracaju e a minha tia toma o remédio para Adrian.
Adrian, essa é a palavra. E aí ela diz que melhora, a tia dela começa a lembrar das coisas, depois retrocede tudo de novo, começa a ter perda de memória novamente. O que fazer? Muito bem, a gente tem um time de medicamentos, de alternativa de medicamentos para melhorar a cognição, para aumentar o nível de acetilcolina. É o mediador químico cerebral, a substância responsável pelo bom funcionamento do cérebro que mantém a memória mais ativa. Hoje a gente tem medicamentos que inibem a enzima que destrói essa acetilcolina e vai fazer com que o cérebro funcione um pouco melhor. Isso não vai curar, não vai deixar o paciente definitivamente estável, a doença é progressiva, retarda avanços de distúrbio de comportamento, melhora um pouco a memória, deve-se usar o medicamento e ajustando doses com o tempo e, se preciso, associando medicamentos para os distúrbios de comportamento, porque é uma doença que vai deixar o paciente impaciente, vai deixar a pessoa, o ser humano, impaciente com ansiedade. Ela começa a não compreender, perder habilidades e isso mexe com o humor. Então, às vezes, você precisa usar antidepressivo, medicamentos para alucinações, podem surgir alterações, alucinações, as pessoas podem perder a razão nesse sentido. Então, essas pessoas com a doença, elas precisam de um bom aporte de medicamentos bem calculados e que sejam revistos de forma regular. Vai precisar regular porque é uma doença que avança e muda a cada dia, a cada semana, às vezes a cada momento, e você precisa ter medicamentos para ajustar o distúrbio de comportamento e a questão da memória também. Isso é importante. Muitos telespectadores aqui mandando mensagem, dizendo que acompanha o programa todos os dias. O Pedro do táxi, ligadinho no Marcos Freire 13 aí, assiste todos os dias, fã número 1, maravilha, doutor Antônio Cláudio Neves. A gente quer agradecer a sua participação aqui, incrível no Fala Doutor, trazendo essa prestação de serviço para a população, ao vivo com a gente aqui bem cedinho na TV dos Sergipanos. E fique à vontade para suas considerações finais, sempre com o lema saúde. Eu que agradeço, Tamires, dizer a todos que é muito importante a questão da saúde mental, lembrar que você se sentir útil socialmente é muito importante para o envelhecimento saudável. Tenha uma missão em sua vida, seja junto à sua família, junto à sociedade, junto à sua igreja, à sua religião. Fique ativo, não pare. Mente ativa, com bom sentimento, previne várias doenças, inclusive o Alzheimer. E ter fé em tudo que faz e ter fé em aceitar tudo que surge. É o segredo para se viver bem e evitar complicações em saúde. Maravilha, com certeza agregou demais nessa manhã a população do Sergipe. Muito obrigada, pela presença, adoramos aqui a sua presença. Bom dia. Agradeço.